Olá galera, eu sou o professor Cadu e nesse nosso encontro de hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre a geometria espacial e especificamente nós falaremos sobre um tipo muito importante de figura espacial que são os tetraedros. Uma figura espacial é chamada de tetraedro quando ela for uma figura formada por 4 faces. E a única maneira de formar um sólido fechado usando 4 faces é fazendo uma pirâmide de base triangular. Como nós temos, por exemplo, nesse exemplo aqui, vejam, eu tenho um triângulo vermelho como base e aqui as 3 faces laterais são esses 3 triângulos verdes. Logo, isso é um tetraedro. Outro exemplo, esse aqui. Ela é toda da mesma cor, mas se vocês observarem, vocês vão ver que aqui embaixo há um triângulo e, terminando de fechar a figura, eu tenho 3 triângulos nas laterais. A diferença entre o primeiro tetraedro e o segundo tetraedro, que se vocês observarem mais uma vez são 2 pirâmides, é que nesse primeiro de faces laterais verdes, observem claramente que a base é diferente das faces laterais. Então ele é um tetraedro normal. Já esse aqui, eu tenho a base e todos os triângulos das faces laterais congruentes. Nesse caso, eu tenho um caso particular de tetraedro. Eu tenho um tetraedro regular. Vamos começar falando sobre os tetraedros de maneira geral, depois nós falaremos especificamente sobre os regulares. Então, um tetraedro, como nós já vimos, ele é, na verdade, uma pirâmide de base triangular. As perguntas que podem aparecer para vocês a respeito de um tetraedro são a área da face lateral, a área da base, área total, volume. Nesse caso, você enxerga o tetraedro como sendo a pirâmide de base triangular. Por exemplo, como se calcula o volume de uma figura como essa? Você aplica a fórmula do volume de uma pirâmide, que é volume igual a 1/3 vezes a área da base vezes a altura, onde a base é o triângulo escolhido como base e a altura é a distância em linha reta entre o vértice superior e a base, como nós temos aqui nessa figura. Se esse for o tetraedro em questão, a altura é esse segmento roxo aqui, ó. É a linha reta que vai do vértice superior até a base do triângulo. Uma observação é que, sempre que você precisar calcular a altura de um tetraedro, você vai ter um pequeno trabalho, que é, observem que essa altura, quando ela desce do vértice superior e chega aqui na base, formando 90 graus, ela não chega exatamente no meio dessa altura pontilhada que eu coloquei aqui, ó. Ela chega aqui formando 90 graus e se você precisar de um triângulo retângulo para calcular o tamanho dessa altura, você vai ter que recorrer a esse triângulo retângulo da esquerda ou a esse triângulo retângulo da direita, que eu coloquei os dois aqui, ó. Os elementos desse triângulo são o da esquerda, o cateto vertical é a altura, o cateto horizontal é 2/3 da altura da base. Notem que a base é um triângulo, esse triângulo é uma altura. 2/3 dessa altura é o que você forma aqui, por causa do baricentro. E a hipotenusa desse triângulo eu chamei de A, que é essa aresta. Se você recorrer ao triângulo do outro lado, você vai ter como cateto vertical a altura, como cateto horizontal aqui 1/3 da altura da base e como hipotenusa é a altura da face lateral. É um processo trabalhoso, mas que às vezes você vai ter que fazer. Agora, se o seu tetraedro for um tetraedro regular, ou seja, se ele for formado por triângulos equiláteros e congruentes, você às vezes não vai precisar ter todo esse trabalho, porque existem fórmulas específicas para o cálculo da altura, para o cálculo do seu volume e para o cálculo da sua área total, que são, observem comigo, se o seu tetraedro for regular, ele é formado por 4 triângulos equiláteros congruentes. A área de um triângulo equilátero é L² vezes raiz de 3 sobre 4. Então, se você precisar da área total, basta fazer 4 vezes a área de cada triângulo equilátero, que é um triângulo equilátero de lado A, ou seja, A² raiz de 3 sobre 4. Esse 4 cancela com esse, está aqui, ó. Num tetraedro regular, a área total é sempre A² vezes raiz de 3. Para poupar um pouco o nosso tempo,
Se você aplicar esse processo ou esse processo na altura de um tetraedro regular, você vai descobrir que a altura de qualquer tetraedro regular sempre é dada por A raiz de 6 sobre 3. Eu só pulei todas as contas. E se você precisar do volume, é só aplicar essa fórmula. O volume é 1/3 vezes a área da base, que é A ao quadrado raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que é A raiz de 6 sobre 3. Terminando essas continhas, me ajudem. Aqui na parte de cima, nós teremos A ao cubo. Raiz de 6 vezes raiz de 3, ao contrário, da raiz de 18, que é 3 raiz de 2, dividido por 3 vezes 4 vezes 3, que eu vou escrever como 12 vezes 3, porque eu já consigo cancelar esse 3 com esse. Então, o volume de qualquer tetraedro regular é dado por A ao cubo vezes raiz de 2 sobre 12. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.